Você que respira 24 horas por dia o Corinthians. Não vontade de chorar, velho. Qual o seu... O que você tá achando? Tá pior do que você imaginava? Vai ficar pior? Faz um prognóstico pra gente do que tudo isso que você tá vendo de Corinthians. Pois é, Benjo, eu tô aí há 20 anos cobrindo o clube, né, desde 2004 praticamente, sou setorista, como se fala aí, mais antigo, né, cobrindo o clube, peguei de tudo, né, como você disse aí, o rebaixamento eu tava dentro do Olímpico quando caiu, tava no Japão, campeão do mundo, ano de centenário, peguei Ronaldo Fenômeno, toda a sua passagem, enfim, a gente vê de tudo o tempo inteiro, já tive contato com vários tipos de momentos do clube. E esse era um momento que eu imaginava que teríamos problema, que o clube teria problema, pela falta de experiência de todo mundo que estava assumindo, pela reformulação brusca e necessária que foi feita de elenco, mas eu não imaginava que seria assim. Está muito pior do que eu imaginava, mas muito pior, porque uma coisa é falta de habilidade, de conhecimento, de entendimento de como ser presidente, de como ser um diretor de futebol, de como ser o diretor jurídico, de como ser o diretor financeiro, de como ter novos jogadores. A outra coisa é tudo que está acontecendo, as barbeiragens, os erros administrativos, coisas até meio simples, né? Quando o Corinthians põe, por exemplo, num treino aberto dentro da Fazendinha, um jogador sem contrato para ele treinar lá dentro. Quando, na manhã que eu acordei, eu cheguei a mandar mensagem para a gente do clube, gente, o normal é o Mateuzinho, por exemplo, não ir para um treino aberto, a imprensa inteira vai estar filmando e tal. Ele não está contrato, o contrato não está no bid ainda, vocês vão colocar ele para... Não sei o que e tal. Era óbvio que ia dar problema. Então, teve coisas já nesses 5 meses que até que me surpreendem e me causam estranheza, me espantam, porque são coisas meio básicas. Então, o jeito que você se assusta, que o torcedor se assusta, a gente também, porque tem uma coisa é você tentar uma coisa que você tentou, não deu certo. A outra coisa é você praticamente ter certeza que aquilo vai dar problema e você mesmo assim faz. Então, quando você faz a reformulação que o Corinthians fez no elenco, 14 vão embora, eu vou tentar trazer, vou reformular. Acabou tudo, vai embora todo mundo. Juliano, Renato, precisava reformular. O legado do seu Duílio, deixar um elenco envelhecido, que a torcida não aguentava mais ver aqueles jogadores, aquele time, esse legado estava lá e precisava mudar. Mas você não precisava ser tão abruptamente. Não precisava mandar todo mundo embora. Um ou outro podia ficar para dar um respaldo. Então, haveria problema. O que essa diretoria fez, Benja? Quando vai para o mercado, ela achava que seria muito mais fácil reformular do que foi. Vou dar um exemplo para que vocês entendam. O Corinthians tentou contratar o Vinha, até então na Itália. O Corinthians tinha certeza, Rubão, Augusto, que 3 milhões e meio de euros traria. Então vamos liberar todo mundo, o Fábio Santos aposentou, chegou lá, Roma falou, não, 8 milhões e meio. Mas como assim? Não, 8 milhões e meio. Aí não teve negócio, obviamente, um lateral esquerdo, quase 10 milhões, situação financeira, foram para o Palácios, que quase não está jogando. Então, quando ela vai para o mercado, ela toma um susto. Só que já era tarde, o Campeonato Paulista estava começando. E aí você monta meio que às pressas, fazendo bobagens, porque quando você dá 5 anos para o Pedro Raul de contrato, 25 milhões de direito econômico e mais 5 anos de contrato, você olha para trás e fala, cara, para que tudo isso para um reserva? Ou o Mateuzinho, 4 milhões de euros por 60% e nada contra os dois. Estou falando das operações, porque você parte para o desespero. Desculpa, o Palácios veio com problema de cartilagem. Contrato de 5 anos. Ninguém sabe o que vai ser, ele não está conseguindo jogar, ele não consegue treinar. Mas ele fez exame médico? Faz, Benja, mas eu não sei qual é o tipo de exame se eles esmiuçam no sentido de pegar isso. Eu tenho dificuldade de entender essa parte médica. Então, vou dar um exemplo. O Moscardo tinha 18, 19 anos, já tinha feito exame para a base do Corinthians, tinha feito no profissional. Quando foi fazer no PSG, descobriram lá um negócio ali, dentro do joelho dele, teve que operar. Ou seja, o Corinthians, talvez, o procedimento, talvez dos clubes brasileiros, não eram exames tão dessa maneira. Talvez eles mudem o protocolo, mas no caso do Palácios, se foi algo que ele já tinha,
não detectou. Por exemplo, só um exemplo do que nós estamos falando. Então você pega um presidente novo, diretor de futebol novo, o treinador teve que trocar novo, auxiliares novos, executivo de futebol novo, a psicóloga que não existia, trocou 2 fisioterapeutas, toda a equipe de segurança. Cara, se eu falar assim, ó, vocês, 40 pessoas novas no CT, vamos embora, vamos levar o clube. Os jogadores, 14 novos também. Cara, você junta 60 pessoas que nunca viveram o Corinthians, que não tem noção do que é esse clube, e não que não viveu, o Augusto era torcedor, eu viver que eu digo nos seus cargos. Você põe tudo isso daí e fala assim, ó, vamos embora, o ano tá começando. Aí as barberagens vão surgir, isso eu sabia. Mas tem coisas, sinceramente, que me espantam que eles estão fazendo agora, viu, Ben? Ô, Vessone, o Duílio, pra mim, é o pior presidente que eu vi na história do Corinthians, mas é disparado. É uma desgraça. O que o Duílio Monteiro Alves fez com o Corinthians é uma vergonha. Ele pode ser superado? Pode. Você acha? Pode, claro que pode. Claro que pode. Pode por essa falta de habilidade, por exemplo, do Augusto Melo. Quando você fala que o Duílio foi o pior da história, eu discordo, porque para mim o pior da história foi o Andrés agora na última gestão. O Andrés, eu tenho ele, eu já falei isso até para ele, eu falei, você conseguiu ter a melhor e a pior gestão da história, na minha cabeça. E ele fica bravo com você ou não? Não, porque ele consegue, é um cara que sabe lidar bem com as críticas, assim, por incrível que pareça, com tudo aquele jeito dele, ele sabe lidar melhor do que o Duílio, por exemplo. Então, o Andrés em 2008, 9 e 10, cara, com a reconstrução do clube, com o Ronaldo, com o time campeão paulista, Copa do Brasil, o time que foi montado para ser campeão ali na frente, brasileiro, Libertadores e tudo mais, o Andrés, para mim, conseguiu ter a melhor passagem da história de um presidente. Só que ele aniquila financeiramente o clube 18, 19 e 20. A dívida do clube, que era 400 e pouco, vai para 900. Ele conseguiu, em 3 anos, duplicar a dívida do clube. Isso daí, cara, isso tem que fazer muita bobagem para você duplicar em 3 anos. Então, eu tenho 1000 ressalvas ao Duílio, mas de verdade, eu não consigo colocar... mas ele era o diretor de futebol do Andrés, então tá certo, quem também fala isso, tá tudo certo. O Duílio também tem parte da culpa, não tinha caneta, mas ele fazia parte como diretor de futebol. Mas em gestão, para mim, a do Andrés é muito pior do que a do Duílio, muito pior mesmo, Beijo.